quero falar um pouco do contexto dessa passagem. Eu sei que tem alguns irmãos que já sabem, aleluia, mas tem alguém que precisa aprender algo sobre esse contexto. Louvado seja Deus. Lá no capítulo 7, capítulo anterior, a palavra, aleluia, no versículo 2 a palavra diz: estava próxima a festa dos judeus, chamada festa do tabernáculo. Louvado seja Deus. O que é a festa do tabernáculo? Era uma festa feita pelos judeus, aleluia, para comemorar a colheita e também a providência de Deus no deserto, que foi durante 40 anos, quando Deus conduzia o povo de Israel rumo à terra prometida. Louvado seja Deus. Então, os judeus, ele tinha esse costume de fazer essa festa todos os anos, durante 7 dias seguidos. Cada dia, aleluia, Deus era feito sacrifícios. Porém, aleluia, o que eu quero destacar é que Jesus, nesse momento, estava ali no meio, aleluia, daquela festa. Não vou entrar em detalhes sobre a festa, mas algo importante que me chamou a atenção foi: a festa era feita da seguinte forma, aleluia, era em comemoração à providência de Deus ao povo de Israel. Como eles faziam? Aleluia, eles viviam durante esses 7 dias em tendas, ao ar livre. E algo importante que chamou minha atenção também é que eles acendiam candelabros, aleluia, e aqueles candelabros iluminavam toda a cidade. Aleluia, Deus. Isso está escrito lá em Levítico, capítulo 23. Louvado seja Deus. Portanto, aqueles candelabros, lá também fala de lâmpadas, eles representavam o que? A coluna de fogo que guiava o povo de Israel. Louvado seja Deus. Para quem não sabe, aleluia, está escrito lá em Êxodo capítulo 15, aleluia, Deus, aquela coluna, ela guiava o povo durante a noite e também servia para iluminar, e de dia era uma nuvem que guiava o povo de Israel. Louvado seja Deus. Então, a coluna de fogo, representada através desses candelabros, que eram grandes, não eram pequenos, eles eram grandes, e eles ficavam em várias partes da cidade, e aqueles candelabros alumiavam a cidade. Louvado seja Deus. Da mesma forma era aquela coluna de fogo lá do deserto, aleluia, ela servia para guiar o povo e para iluminar, louvado seja Deus, durante a noite, aleluia. No deserto não tem, aleluia, Deus, com exceção da lua, nenhum tipo de iluminação, louvado seja Deus. Aí nós vemos que isso significa e representa já uma providência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos e aprendemos que quando Deus manda, Ele se responsabiliza e Ele, aleluia, Deus toma a frente de tudo e Ele não deixa faltar nada. Aleluia, Deus. Isso nos ensina. E aprendemos isso através, aleluia, Deus, da peregrinação do povo de Deus, aleluia, Deus, até a terra prometida, saindo do Egito até a terra prometida. Durou 40 anos, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nesse contexto, já expliquei sobre a festa, já expliquei o que estavam se passando, aqui está aqui na Bíblia, no capítulo 7, então se você ler do capítulo 7 até o versículo que eu estou lendo, você vê que ele faz parte do mesmo contexto. Aleluia, está
acontecendo naquele contexto uma festa em Israel. Aleluia, Deus. Logo no começo, Jesus ele fala para os seus irmãos, aleluia, Jesus, irmãos, que não, aleluia, iria para esta festa, porque ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas ele vai secretamente à festa e chega lá e começa a ensinar aos judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E neste contexto, aleluia, durante a festa, olhando, aleluia, todas as luminárias, todos os candelabros que representavam a coluna de fogo, lá, aleluia, Deus que guiava o povo de Israel, ele diz: louvado seja Deus, eu sou a luz do mundo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aquela coluna de fogo era a luz, aleluia, que guiava o povo de Israel. Louvado seja Deus. Sem aquela luz o povo não poderia, aleluia, saber para onde ia. Aleluia, Deus. Imagino eu, aleluia, Jesus observando aquela festa, aquele grande acontecimento, aleluia, Deus, e dizendo: olha, essas luzes, aleluia, representam aquela coluna de fogo. Aleluia, Deus, oh, glórias ao Senhor Jesus. Aquela coluna de fogo guiava Israel. Aleluia, aquela coluna de fogo iluminava no meio do deserto. Aleluia, Deus. Eu digo para vós, aleluia, Deus, eu sou a luz que guia, aleluia, Deus, o mundo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aleluia, Deus, entendemos isso. Dentro desse contexto ele diz: eu sou a luz do mundo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estudando, aleluia, a Bíblia, eu fiquei imaginando, Moisés, ele conhecia o deserto. Aleluia. Muito bem, né? Ele era pastor e ele viajava no deserto. Ele poderia muito bem seguir o seu rumo, pegar o seu caminho e pegar um atalho, né? Talvez os outros também. A maioria deles eram escravos no Egito. Porém, aleluia, eles tinham que seguir aquela coluna. Eles não podiam, está lá no Êxodo capítulo 15, eles não podiam seguir, aleluia, Deus, e mudar o caminho. Tinham que ir conforme aquela coluna de fogo no meio do deserto andava. Quando ela parava, eles também paravam. E quando ela continuava a andar, eles continuavam andando, seguindo aquela coluna de fogo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, não podia, aleluia, continuar o caminho. Não podia pegar outro caminho, porque tinha consequências. Quais as consequências? Se perder. Aleluia, Deus. Andar nas trevas, da escuridão. Aleluia, Deus. E não chegar nunca ao lugar onde Jesus prometeu, onde Deus prometeu. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, estava demorando 40 anos. Como é que a pessoa vai viajar 40 anos no deserto? Se eu quiser ir daqui para o Amazonas a pé, eu acho que não demora 40 anos para chegar lá. Demora não. Mas como é que pode, né? Porque a gente vê no mapa, né? Israel é menor que o Amazonas, com certeza. E o pessoal passaram 40 anos caminhando no deserto. Aleluia, Deus. Guiado por uma coluna de fogo e de dia por uma coluna de nuvem. Como é que pode, irmãos? Aleluia. Como chegar ao propósito? Como chegar ao lugar? Existe um processo. Aleluia, Deus. Existe um trabalhar. Louvado seja Deus. E Jesus,
Ele nos guia no meio da escuridão. Louvado seja Deus. A luz, aleluia, Deus, ela existe. As trevas não. Como assim? Louvado seja Deus. Porque as trevas é a ausência de luz. Louvado seja Deus. Uma vez aconteceu comigo, eu trabalhava de madrugada, os irmãos sabem. Quando eu começava a trabalhar de pedreiro, eu trabalhava na madrugada sozinho. E às vezes faltava energia. Dava uma queda de energia, ficava tudo escuro, eu sozinho, de madrugada. Louvado seja Deus. E as pessoas diziam que aquele lugar era mal assombrado, essas coisas. Dizia também que entrava ladrão, que uma vez o pessoal invadiu lá e fizeram de refém, rapaz. E às vezes eu tinha receio porque poderiam eles achar que eu era um vigia e ter arma, né? E eu não andava armado, eu era só um operador de máquina. E às vezes as luzes se apagavam. Quando as luzes se apagavam, meu irmão, o coração chega a acelerar. E eu não via nada, eu ficava mesmo de olho fechado, olhando para um lado e para o outro. E tinha um material que eu deixava no chão, era um saco, né? Um saco pesado. E quando a luz apagava, agora a primeira coisa que eu ia fazer é tentar procurar um lugar que tinha luz. Um lugar claro, não é? Quando eu começava a caminhar, tinha um saco, eu tropeçava no saco e caía no chão, sozinho. Era uma agonia, irmão. Era um sofrimento. Até a luz voltar, eu ia às vezes engateando, tentando encontrar um lugar. Aí, quando eu estava bem pertinho de chegar na porta, aí a energia voltava. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é muito ruim viver na escuridão. Você não tem direção. Você não tem rumo. Você não sabe para onde você está indo. Pode surgir no meio do caminho obstáculos. E no meio dos obstáculos você tropeçar e cair. Louvado seja Deus. Porque a escuridão, ela te deixa cego. As trevas, ela te deixa sem visão. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, basta um palito de fósforo para as trevas se acabar, para você poder enxergar. Aleluia. Uma luz mínima, uma lanterna do celular, para você voltar a ver no escuro. Louvado seja Deus. O que é que nós entendemos através disso, irmãos? Aleluia. Que não precisa de muito. Aleluia, Deus, glórias ao Senhor Jesus. O que precisa somente é ter luz. O que precisa somente é ter Jesus na sua vida. Aleluia ao Senhor Jesus. Para enxergar, aleluia, Deus. As trevas, ela te faz ficar cego. As trevas, ela te faz tropeçar. As trevas, ela te faz cair. As trevas, aleluia, Deus, ela te faz não saber o caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a luz, ela te dá visão. A luz, ela te faz caminhar. A luz, ela te faz, aleluia, Deus, pular os obstáculos. Aleluia, Deus, oh glória. A luz, aleluia, Deus, oh glória, ela te dá visão. E você sabe para onde você vai. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Isso foi motivo de escândalo, né? Os fariseus disseram: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Aleluia, Deus. E ele diz, né? Louvado seja Deus. Olha que eu testifico de mim mesmo. Aleluia. Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Aleluia. A continuação do versículo ele diz: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue. Aleluia, Deus. O povo de Israel, eles seguiam aquela coluna. Eles não sabiam para onde ela ia. Aleluia. Mas para mim seguir alguém é necessário ter o quê? Confiança. Aleluia. Confiança. Aleluia, Deus. Confiar. Aleluia, Deus. Eu só vou seguir alguém se eu acreditar nela. Aleluia, Deus. Imagine se alguém me chama, Elvis, vamos ali a tal local. Se eu vou, se eu conhecer a pessoa, se for um desconhecido, eu não vou não. Né? Eu não vou confiar. Passar um carro aí na rua, abre a porta e diz, ei, vamos ali. Ninguém vai. Mas o povo, ele seguia aquela coluna de fogo. Porque, irmão, aquela coluna de fogo representava a presença de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Para seguir é necessário confiar. Louvado seja Deus. Para seguir é necessário acreditar. Para seguir é necessário crer. Louvado seja Deus. E como é, irmãos, aleluia, Deus, que a promessa de Deus, que o propósito vai se cumprir na tua vida se você não crer. Se você, aleluia, Deus, não acredita. A palavra do Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, Deus. Foi de doutrina. Foi, pastor? Louvado seja Deus. É necessário crer. Louvado seja Deus. Para seguir a Jesus, para ser discípulo, aleluia, Deus, é necessário acreditar. Louvado seja Deus. Ó, versículo 31, a palavra do Senhor diz: aos judeus que criam nele, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Louvado seja Deus. Para ser discípulo é necessário crer, é necessário permanecer. Louvado seja Deus. Se você é uma pessoa inconstante, se você é uma pessoa que vive em cima do muro, não sabe o que é da vida, se serve a Deus ou se serve ao mundo, se anda na luz ou se anda nas trevas. E quando você está na luz, está bom, está bem, mas quando você está andando nas trevas, você pode cair, e naquela queda você não pode voltar mais. Então você tem que decidir, aleluia, Deus, oh glória, se anda no caminho de Jesus ou se anda no caminho do mundo, se anda na luz ou se anda nas trevas. Aleluia. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Hoje é o culto evangelístico. Aleluia. O que eu acabei de falar, eu me lembrei aquele louvor, né, da Fernanda Brum, né? Diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu, muito tímido, tinha um propósito de ser usado na palavra, aleluia, e a gente buscava, a gente se consagrava, a gente se derramava na presença de Deus, e Deus, Ele fez um mover em nossas vidas, aleluia, Deus abençoou poderosamente a nossa vida espiritual, aleluia, Deus, Ele honrou tremendamente a minha vida e a vida dela, mas chegou um certo momento em que, irmãos, aleluia,
A gente teve decepções com pessoas da igreja. Aleluia, Deus. E a gente acabou deixando de ir para a igreja. Aleluia. Passamos quase um ano sem se congregar. Louvado seja Deus. Mas a gente ficava só conversando e contando as histórias. Lembra daquele tempo? Lembra daquele dia? Lembra daquela situação? Era uma bênção. Louvado seja Deus. A gente era tão cheio naquela época que a gente se consagrava, aleluia, de manhã, de tarde, de noite e pela madrugada. Mas chegou um certo momento em que a gente esmoreceu. Aleluia, Deus. Mas a presença de Deus, o brilho do Espírito Santo ainda permanecia. E eu chorava. Aleluia, Deus. Apesar de eu não estar indo para a igreja, eu sentia a falta de estar aqui, nesse altar. Eu não estava aqui ainda nessa congregação. Eu sentia a falta de pregar, eu sentia a falta de louvar. Eu sentia a falta das vigílias. Louvado seja Deus. E uma vez, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a gente em casa, chega um grupo de irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central e traz uma cesta básica para nós estávamos passando uma dificuldade nova. E aquelas irmãs eram as senhoras, oraram pela gente, louvado seja Deus, se consagraram, e a gente decidiu voltar para a igreja. Louvado seja Deus. E a gente voltou, e eu fiquei muito feliz quando eu fui louvar, eu, a Ilka e o Isaac, né? Aleluia, que louvou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E naquele dia, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, eu confesso que o meu coração ele disparou. E eu fiquei tão feliz. Louvado seja Deus, tão alegre, porque eu senti novamente a presença de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E eu me lembro do Salmo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do Salmo 126, que diz, aleluia, quando o Senhor trouxe do cativeiro, aleluia, Deus, os que voltaram de Sião estávamos como os que sonham. Então a minha boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, aleluia. Deus, glórias ao Senhor Jesus. Portanto, irmãos, aleluia, não deixa essa luz se apagar, aleluia. Deus, glórias ao Senhor Jesus. Não deixa as trevas entrar na tua vida, louvado seja Deus, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, louvado seja Deus. Ande na presença de Deus. Se você anda nas trevas, se você não enxerga mais, se você não vê mais, aleluia, Deus, o mundo espiritual, se você não sente mais a presença de Deus, se você não sente mais o gozo do Espírito Santo na tua vida, louvado seja Deus. Se Jesus, aleluia, Deus agora não é mais o teu guia, se Jesus não é mais a tua direção, aleluia, louvado seja Deus, volta, aleluia, andar na presença de Deus. Oh Espírito Santo, aleluia, Deus, volta a ser guiado por Deus, aleluia, Deus, volta a ter a presença de Deus na tua vida, aleluia.
Israel, aleluia, aleluia, sentia a presença de Deus no meio do deserto, aleluia, assim como o povo de Israel, aleluia, Deus durante a noite, aleluia, Deus, oh glória, não andava na escuridão, assim como o povo de Israel, aleluia, Deus, oh glória, não se perdia no meio do deserto, porque aquela coluna os guiava, aleluia, Deus, oh glórias ao Senhor Jesus. Seja assim na tua vida, aleluia, Deus, oh glória, que Jesus te guie, que Jesus te caminhe, aleluia, Deus, que Jesus te conduza, que você não se perca no meio do caminho. Louvado seja Deus. Irmãos, toma posse dessa palavra na tua vida, guarda ela no teu coração, aleluia, Deus. Grandes coisas fez o Senhor, aleluia, Deus. Então se alegra na presença de Deus, continua firme, aleluia, Deus, oh glórias ao Senhor Jesus, que um dia nós chegaremos, aleluia, aleluia, Deus, um dia nós chegaremos, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel demorou 40 anos, não era para ser 40 anos, mas chegaram, aleluia, Deus. Israel chegou, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus. Nós chegaremos, aleluia, Deus, o dia vai chegar, aleluia, Deus. Então, a nossa boca vai se encher de riso, aleluia, Deus. A nossa língua de um novo cântico, aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, aleluia. Glória a Jesus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem ouviu essa palavra e Deus falou ardentemente ao teu coração, Deus lhe dá a oportunidade de você voltar, para você repensar aonde você deixou a desejar. Se tem alguém entre nós que precisa se reconciliar, que não está bem com Deus, que está se sentindo fragilizado, eu te convido, você vir à frente em nome de Jesus, que a gente vai estar orando pela tua pessoa, que a gente vai estar orando pela tua vida. Convido a igreja a se colocar de pé. Ao início de tudo, me encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Tem alguém para Jesus?